Seja bem-vindos ao canal. Vai estar um pouquinho de barulho de ambulância, mas é isto mesmo. Aqui em Londres, na Europa, a população é bem velha e é bastante comum você escutar a todo momento ambulâncias passando pela cidade. Então, se você quiser saber mais sobre longevidade, se você gosta do assunto, mulher 40 a mais e como conseguir ter mais anos de vida sem recorrer a ambulância, hospital, medicação, já me segue e curte esse vídeo. Aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história aí da suplementação, vamos falar um pouco de dieta e principalmente do mais comentado. Quando já falar de saúde de mulher, pele, construção de um corpo saudável, vamos falar de dieta e o que está muito em alta é a proteína, que a sua dieta ela tem que ser bastante alta em proteína. E quando a gente vai falar aqui na história da saúde, a gente vai muito com a medicação. Só que já entendemos hoje em dia que medicação tem efeitos colaterais, que realmente quem realmente precisa tomar a medicação. Só que quando você precisa ir de forma alguma querer tomar uma medicação, isso é óbvio. Mas antigamente isso não era tão óbvio. Os efeitos colaterais eles não eram tão estudados. Então a indústria perdendo um dos seus clientes, porque sabemos que a indústria ela não pode simplesmente te vender um remédio que te cure, ela tem que elas lucram muito com doenças crônicas. É claro que não é tudo um complô contra a população, mas é muito difícil a gente envolver dinheiro com saúde. Então, existe conflito de interesse, existem sim péssimos estudos, péssimas medicações, péssimos governos que recomendam a pirâmide alimentar dos Estados Unidos ela acabou de ser invertida. Então, por todos esses tempos, os Estados Unidos criou uma população de obesos porque ele recomendava muito carboidratos e pouca proteína. E no vídeo de hoje, eu estou falando de proteína. Então, sabendo a história de que a indústria está cada vez mais consciente de que a população não está à procura de medicamentos, e sim veio uma indústria de suplementação. E normalmente você também não precisa suplementar muitas coisas. É claro que se seu médico recomendar uma suplementação, você vai suplementar. No caso da proteína, existe uma recomendação forte para indivíduos que fizeram bariátrica, aquela cirurgia que é retirada uma parte do estômago e o indivíduo acaba ali ficando fraco, ele perde bastante absorção de todos os nutrientes, mas principalmente a proteína. Quando você não ingere bastante proteína, a primeira coisa que você vai ver é como se fosse essa cabeça do Ozempic. Pessoas que estão comendo pouco, não tem proteína, você murcha, você perde seus músculos, você fica com a sustentação do seu corpo, da sua pele, fica comprometida. Então, é bastante ambulância, mas eu vou continuar o vídeo. E daí, quando a gente vai falar de proteína, aí você vai falar assim, ah, não tô conseguindo comer, ou você não sabe fazer esse cálculo, e daí você vai para whey protein e barrinhas de cereais ricas em proteína. Existe toda uma indústria voltada para a tal da proteína, whey protein. Muitas nutricionistas eu vejo na internet, elas bastante jovens aí por 20 e poucos anos falando em dieta, em restrição, contagem de calorias. Então a gente já vem uma geração aí sentada na mesa preocupado com contagem de caloria, o que eu acho um absurdo. Não é só porque não funciona para mim, mas eu acho que tudo que está na mesa tem que ser abençoado, você tem que se conectar com a comida, se alimentar calmamente. E o que eu vejo de hoje em dia é toda uma geração com medo de gordura, com medo de caloria, com medo de X e de Y, senta na comida com o telefone na mão, contando, calculando o que vai comer. Isso não deveria ser preocupação de quando você senta na mesa. Mas a gente, quando está em busca de saúde, a gente às vezes não tem um norte para seguir. E fica essa questão de que você realmente precisa da proteína se você não é bariátrico, não tem nenhum problema gastro e tem uma dieta balanceada, você não vai precisar ingerir este famoso e famigerado whey protein. A minha questão com o whey protein é que ele está ficando cada vez mais e mais gostoso. Então é um grande perigo você de segunda-feira querendo fazer uma dieta
ganhar mais músculo. Inclusive, você vai conseguir, se você seguir uma déficit de calorias, se você fizer exercício, você vai conseguir um bom resultado utilizando o whey protein. Só que tudo existe efeitos colaterais, vamos chamar assim. A questão é que na Ayurveda a gente precisa de um paladar equilibrado. E pela manhã você já começa alimentando uma whey protein de doce de leite, de coco. Os sabores hoje em dia estão assim, pistache com brigadeiro branco. São sabores extremamente deliciosos. E quando você começa o dia comendo isso, o seu cérebro, ele já, assim, eles estão, esses whey proteins estão cada vez mais doces, tão palatáveis, tão gostosos, que o seu cérebro já manda essa mensagem para você. Então, quando você vai comer uma comida de verdade, como uma banana, o próprio cacau, quando você vai tomar até mesmo um copo de leite ou qualquer coisa mais normal, você acaba achando super sem gosto, porque o seu paladar ali logo pela manhã foi um whey protein de doce de leite. Então tudo depois daquilo vai ficar muito ruim. Sem falar que é um alimento industrializado, que vai te dar benefícios sim, mas é um alimento que é industrializado. Então a maioria do whey protein, ele vai ter, além de uma quantidade grande de adoçante, sem calorias, mas adoçante, ele vai te levar uma carga de corantes, por mais que sejam naturais, desnecessários, porque o alimento a gente também come com os olhos. Então o whey protein está carregado de cores e sabores cada vez melhores, porque a competição da indústria para ganhar o cliente, ela é bastante alta. Então as questões do whey protein, assim você pode comer, se você desejar uma variar ou não está comendo muita proteína, você vai tomar o seu whey, mas eu acho que se você não tem nenhum problema gástrico e se você realmente está querendo atingir um nível de proteína e não consegue comer, reavalie se vai ser todos os dias e reavalie o sabor do whey que você vai tomar, porque a indústria, ela cada vez vai querer que você fidelize ali a compra e compre sempre, e é muito fácil viciar você em algo extremamente doce, extremamente gostoso. É assim que a indústria lucrou dezenas e dezenas de anos. A indústria do cereal fizeram de acreditar que cereal com leite era muito saudável. E hoje em dia, o próprio governo dos Estados Unidos declarou que não é. Não é um alimento saudável, não é uma péssima ideia para você começar o seu café da manhã. Então, esta é a grande questão do whey protein. E esses corantes, ele acaba influenciando a sua pele. E quando a gente fala de longevidade, mulher, beleza, a pele não é só o rosto, um rosto livre de rugas. A gente está falando de longevidade, a gente vai falar todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, a gente precisa ser funcional. Então, muitas das dores articulares, muitos problemas de pele, que não são rugas, mas ao longo dos anos a gente precisa manter a nossa pele bastante saudável, esses problemas são causados por produtos industrializados. Esses inocentes que você nem sabe, como os corantes e os adoçantes dentro de um simples inocente whey protein. Então você, numa dieta limpa de comida de verdade, você vai evitar isso. E o que eu sempre recomendo aqui no canal é que você, mulher 40 a mais, faça a Bianga, que é uma oleação de óleo quente, um ritual de longevidade que vai equilibrar seus hormônios, equilibrar a sua pele, hidratação de dentro para fora, porque quando a gente vai falando em longevidade, a gente vai falando do ressecamento da pele. Não é só do rosto, o cabelo vai perdendo o brilho, a pele vai perdendo o brilho, os olhos perdem o brilho. Então, a lubrificação e a oleação diária recomendada pelo Ayurveda há mais de 1500 anos, ela lubrifica todo o seu corpo e combate todos esses sinais de envelhecimento. Se você quer saber mais sobre a Bianga, eu vou deixar o link do vídeo sobre a Bianga no final desse vídeo. E se você quer saber mais sobre o futuro do wellness, já me segue para mais. Beijo.